CI Podcast. História, política e religião em prol do pensamento crítico. Boa tarde, boa noite, eu sou Eric Vicente, esse é o Nada Sei Podcast e aqui do meu lado está o meu grande amigo Jefferson Ramalho. Fala, Jefferson. Fala, Eric. Fala, pessoal que está nos ouvindo aí. Vambora, hoje tem bastante coisa bacana para falar. Legal. Mais uma vez a gente vai tratar dos assuntos que a gente gosta, né? Envolvendo religião, política e história. Tudo junto e misturado, com direito a alguns anacronismos propositais aí para a gente poder levantar algumas questões, né, Jeff? Hoje a gente vai estar falando aqui do livro que o Jefferson publicou há 2 anos atrás, Jesus, o Maior Socialista que Existiu, um livro bem bacana, bem introdutório no sentido a respeito de Jesus de Nazaré enquanto uma pessoa que enfatizava essa questão social e dava toda a sua ênfase na questão social e pelos direitos dos pobres, dos oprimidos, e vai ser bem bacana. Fala aí, Jefferson, dá uma introdução pra gente. Bom, primeiro é interessante frisar o seguinte, Eric, como você bem disse, 2 anos atrás, né, nós lançamos o livro, e foi exatamente no dia 8 de abril de 2017. Nós vivíamos ali um momento já pós-golpe, né, pós-impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E eu gosto de dizer sempre o seguinte, que esse livro, muito mais do que a respeito de Jesus e a respeito do socialismo, né, como corrente ideológica, sociológica, político-social do século XIX, que se consolidou no século XX e que sobrevive até hoje, inclusive, é um livro a respeito do nosso tempo. Então não é propriamente um livro a respeito de Jesus e do socialismo. Isso daí vai ocupando as páginas de tempo em tempo, mas o objetivo mesmo é falar a respeito dos últimos 5 anos aí da nossa história, e por ora nas linhas, por ora nas entrelinhas do livro, isso vai aparecendo, sem necessariamente dar nomes aos personagens e às personagens desse processo, mas quem me deu a honra de fazer a leitura do livro, ou quem me der essa honra ainda, vai perceber claramente que é um livro a respeito do nosso tempo. Você fala a respeito de anacronismo, isso também é muito importante porque logo no início da leitura eu faço questão de dizer que eu cometo, a partir do título já, aquele que é considerado o mais grave pecado, para usar aqui uma expressão bem cristã, né? O mais grave pecado que um historiador pode cometer, que é exatamente este, o anacronismo, quando você relaciona, por exemplo, uma personagem de uma determinada época com o conceito de uma outra época, completamente distante. Dando a entender que eles têm relações e a gente sabe que muitas vezes não tem. Né? Jefferson, então eu tenho ciência dessa distância. Né? Só te interrompendo um pouquinho aí, então você conseguiu cometer crimes em 3 esferas num livro só, né? Que você cometeu um pecado de comparar Jesus a um socialista, né, um marxista, a elementos nada associáveis à divindade. Você também cometeu o anacronismo, que é o crime do historiador. E você agora também cometeu um crime contra o nosso novo governo, né? Que falou que o socialismo é algo que tem que ser banido, aniquilado, extirpado da nossa nação, né? Ele ficou tagarelando aí a campanha inteira, né? E por vezes ele repete essas pérolas típicas de alguém que não sabe o que está falando, né?
de que vai tirar os vermelhos, os esquerdistas, o socialismo, né, do Brasil. É um lunático, né, na verdade, né, Eric? A verdade é essa. Jair Bolsonaro, ele é um lunático. Às vezes eu tenho tido um pouco de cuidado, né? A gente sabe que a gente fica um pouco enviesado na hora de fazer certas críticas e às vezes acaba usando termos que nem sempre são apropriados, né? Do tipo que ele é um deficiente mental, de que ele é... Assim, eu tenho tomado muito cuidado com isso e tenho evitado ultimamente, bem mais do que em outras épocas, porque a gente pode acabar agredindo muita gente sem necessidade, né? Sim. E ele eu acho que ele é um desequilibrado no sentido não específico do termo, né? Mas de ser um falastrão mesmo, uma pessoa que não tem condições de estar onde está e não tem condições de ocupar nenhum tipo de liderança no que quer que seja. Eu já disse isso antes, né? Durante a campanha, antes do primeiro turno se concluir, inclusive, eu me lembro, eu postei um vídeo tratando disso, e continuo afirmando, e eu tenho certeza que hoje muitos daqueles que votaram nele, naquela histeria anti-esquerda, antipetismo, anticorrupção, e histeria misturada com falta de informação, revolta, indignação, em alguns momentos eu diria até com um pouco de razão, né, Eric? Essa indignação, porque a gente sabe que o PT cometeu de fato muitos equívocos enquanto esteve no governo, mas em nome disso tudo essas pessoas acabaram votando nesse sujeito e agora já estão começando a perceber a bobagem que fizeram, né? Antes tivessem pensado, né? Mas agora é tarde, agora a gente precisa aguardar para ver quais serão as cenas dos próximos dias, né? Nem capítulos, né? Porque a cada dia ele solta uma. A cada dia ele consegue falar uma bobagem nova, né? E se supera a cada dia. A questão é a gente aguardar. Mas, de fato, eu cometi estes e talvez outros crimes, né? Vamos ver qual vai ser o resultado dessa nossa atitude. Você se inclua nisso, viu, Eric? Só para deixar claro, eu não tenho nada a ver com isso, viu, gente? Ah, não. Tá certo. Mas vamos lá. Você quer que eu continue falando da introdução do texto? Eu queria que agora você fizesse aí. A gente vai, só para estar explicando um pouquinho mais, a nossa ideia aqui, dado a atualidade do tema que o Jefferson tratou nesse livro, eu acho muito importante, a gente esteve conversando e chegou à conclusão de fazer um resumão do livro. Então a gente provavelmente... sériezinha aí. Isso, exato. Dias, né? E fazer uma série em cima dele para tentar tratar bem sobre esse assunto e até mesmo pela atualidade que o nosso próprio presidente Jair Bolsonaro trata o nome, a nomenclatura socialismo sem definir nada, tratando ele como se o socialismo fosse algo criminoso por si próprio, como se o socialismo fosse quase que um xingamento, né? Então, ele não define porque ele não sabe definir. Começa por aí, né? Exato. Não, ele nitidamente ele não sabe do que está falando e cria o inimigo exatamente para que o inimigo tem que existir dentro da narrativa que ele está construindo, né, na nossa sociedade. Então é importante a gente até mesmo essa comparação que você fez e trazendo não o socialismo talvez enquanto movimento histórico, que foi algo que aconteceu do século XIX, XVIII, alguma altura socialismo, sem definir nada, tratando ele como se o socialismo fosse algo criminoso por si próprio, como se o socialismo fosse quase que um xingamento, né? Então, ele não define porque ele não sabe definir. Começa por aí, né? Exato. Não, ele nitidamente ele não sabe do que está falando e cria o inimigo
exatamente para que o inimigo tem que existir dentro da narrativa que ele está construindo, né, na nossa sociedade. Então é importante a gente até mesmo essa comparação que você fez e trazendo não o socialismo talvez enquanto movimento histórico, que foi algo que aconteceu do século XIX, XVIII, algum resquício no XVIII para cá, mas sim enquanto a etimologia e o espírito da palavra, né, que vem carregando esse ideário da defesa do pobre, da igualdade, da justiça para tudo e para todos, durante toda a história da humanidade, né? Então eu acho que é muito importante. A gente vai usar como pretexto essa narrativa, trazendo aqui, como você fez muito bem no seu livro, Jesus, o maior socialista que já existiu, mas o tema é muito mais amplo que isso e envolve essa desmistificação, principalmente da questão do socialismo, hoje enquanto palavra tida como xingamento na boca do presidente. Manda ver aí, Jefferson. O socialismo, como você bem introduziu, Eric, nas suas ideias aí, mencionando o século XVIII, foi muito bom você falar isso, porque muita gente, como sabe que o socialismo, de alguma maneira, está muito associado à figura de Karl Marx, acaba entendendo que o socialismo tem o seu ponto de partida no XIX, quando, na realidade, no XVIII você já tem os seus, vamos dizer assim, os seus primeiros passos práticos, né, que servirão, inclusive, de base para a construção do pensamento de Marx. Eu indico já logo de cara, para quem quiser conhecer esse pré-socialismo, ou pré-marxismo, como queiram chamar, né, esse socialismo antes de Marx, a obra fenomenal do Eric Hobsbawm, Como Mudar o Mundo, Marx e o Marxismo, talvez o último livro dele antes do seu falecimento, poucos anos atrás, e onde ele fala das influências que Marx recebeu, inclusive do ponto de vista filosófico, né, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, e dessa presença de um socialismo já existente naquele cenário de revolução industrial do século XVIII em diante. Então, isso é importante frisar. Outra coisa importante também é dizer que não existe só um socialismo, né? Quando a gente chega no século XX e vê a propagação e consolidação dessa proposta, a gente percebe que ela vai se multifacetando, né? Então nós temos um socialismo em cada situação. Então há diferentes formas de socialismo e há também apropriações dessa nomenclatura para poder promover, muitas vezes, até crimes bárbaros e genocídios que nada tem a ver com o socialismo propriamente dito. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, né? Quem gosta de apontar os genocídios que se apropriaram do nome socialismo e dizer que com isso o socialismo se mostrou insuficiente e falido e até mesmo uma espécie de representação do mal, daquilo que é ruim, né, daquilo que é mal para a humanidade, a gente pode pensar, por exemplo, também no que nós falamos semanas atrás, Eric, a respeito do cristianismo. Né? O cristianismo também praticou muita maldade, promoveu muitos genocídios ao longo da história e nem por isso ele perde a sua identidade original. Né? Sim. Essas práticas que vieram depois em nome do cristianismo nada tem a ver com o cristianismo original. Se nós pensarmos aqui em termos de história da igreja, quando a gente vai depois para aquele podcast a respeito de Nietzsche que nós tratamos na semana passada, aí os conceitos já se reformulam novamente. Aí o cristianismo também começa a ganhar outros caminhos, independentemente de praticar genocídio ou não. Né? Mas assim, é só para exemplificar essa pluralidade do conceito, né? E no momento em que ele se torna prático. Outra questão importante também que me chamou a atenção logo que eu lancei o livro foi o seguinte: incomoda, né? Incomoda o título, né? Associar Jesus a essa nomenclatura, socialismo ou socialista, e ainda a capa, né? Que na época foi feita pelo meu amigo Eduardo Proença, da editora Fonte Editorial, que de alguma maneira acabou participando desse processo por meio dessa arte que ele fez, com o símbolo aqui da foice e do martelo
logo na capa, na bandeira da antiga União Soviética, né? E o interessante é o seguinte, as pessoas fazerem essa crítica, né? O que tem que ser feito mesmo, mas muitas vezes sem ter até mesmo a sensibilidade para perceber o significado deste símbolo, né? O que ele significa propriamente, o que é a foice, o que é o martelo. São ferramentas do trabalho, né? Do homem do campo, do homem da cidade. É muito mais simples do que esse monstro que acabaram construindo. E me chamou a atenção também o incômodo que o nome socialismo causa nas pessoas ao associar Jesus a isso, quando outros conceitos não incomodam tanto, né? Você tem um livro chamado Jesus, o maior administrador, o maior psicólogo, o maior gestor, o maior líder. Eu diria até, né, eu acho que não existe, mas o maior capitalista que já existiu, ninguém ia se incomodar, né? Não duvide. Agora, o maior socialista já é complicado, né? Já não dá certo. Quando, na verdade, esses conceitos, de fato, eles são conceitos da nossa época e seriam tão anacrônicos quanto associar Jesus ao socialismo. Agora, certos princípios em muitos destes conceitos aí que são da nossa época, eles já estavam, não com esse nome, mas na prática, presentes lá na antiguidade greco-romana ou na antiguidade oriental, né? De modo que a gente identifica muita coisa do próprio socialismo ou de outros conceitos do nosso tempo, nos ensinos e nas práticas associadas ou atribuídas a personagens como Sócrates, Platão, Aristóteles, Buda, Confúcio e ao próprio Jesus de Nazaré. E assim, é muito importante deixar claro o seguinte, eu não quis nesse livro desconsiderar, desconstruir, invalidar a condição divina atribuída a Jesus de Nazaré pela tradição cristã, em especial a patrística, né, que construiu todo aquele dogma a respeito de um Jesus divino e que se oficializou depois no Concílio de Nicéia e que foi depois ganhando cada vez mais embasamento teológico e filosófico dentro da tradição cristã. Eu não estou preocupado com isso. Afirmar uma face possível da humanidade de Jesus de Nazaré enquanto personagem da história não significa necessariamente aceitar ou negar a condição divina a ele atribuída. Eu simplesmente não estou tratando disso. É muito importante que as pessoas saibam. Eu fiz questão de colocar um ponto aqui em algum dos parágrafos iniciais que eu não estou achando agora, mas para deixar claro para as pessoas de que eu não quis em nenhum momento insultar a fé, a devoção que as pessoas têm em Jesus de Nazaré, mas em propor uma outra leitura. Isso que é muito importante deixar claro desde o começo. Eu me utilizei de passagens dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, de um texto do livro de Atos dos Apóstolos, que a gente sabe que é atribuído a Lucas, e de uma passagem de uma das epístolas atribuídas ao escritor Paulo de Tarso. Isso já lá no final do livro. Então, esse é um outro ponto. Eu não me preocupei em fazer uma leitura em textos considerados não canônicos ou em outras fontes, mas eu li a Bíblia que as pessoas estão acostumadas, mesmo porque esse livro não é um livro acadêmico, não é um livro científico, é um livro que eu diria até bastante panfletário e popular, né? Porque eu sempre tive acostumado a escrever textos para academia, né? Dissertação, trabalho de conclusão de curso, artigos científicos para publicar em revista. Antes desse eu tinha publicado um livro com meu orientador do doutorado. Então, assim, estava mais acostumado com essa linguagem, com esse universo. E aqui eu me vi diante de um desafio, que foi o de escrever um livro com uma linguagem e com um apelo mais popular. Não quis fazer exegese dos textos e reportar a língua original, ou mesmo me reduzir a uma versão específica da Bíblia em português. Eu até indico no final duas versões que eu gosto muito pela tradução que tem, que são a Bíblia de Jerusalém e a tradução ecumênica da Bíblia, a Bíblia de tradução ecumênica. Esta pela Loyola e a Bíblia de Jerusalém pela Paulus, né? E estas sim são excelentes traduções da Bíblia que nós temos aqui no Brasil. Mas eu nem me utilizei durante o texto de passagens e de citações diretas dessas traduções. Muito pelo contrário, eu fiz paráfrases dos textos da Bíblia que eu me utilizei, tentando inclusive com isso facilitar a compreensão do leitor. Então,
se alguém me fizer a crítica, e eu já fui criticado por isso, exegetas, biblistas, de que eu não usei o texto na língua original, de que eu não usei a melhor tradução, eu tenho ciência disso, que eu não utilizei. Eu fiz isso de propósito. Eu quis fazer paráfrase dos textos da Bíblia para poder facilitar a vida do nosso leitor, porque muitas vezes as traduções elas não são as melhores. Não digo assim que não sejam traduzidas corretamente, mas assim no intuito de ficar mais próximo daquilo que a língua original teria transmitido, elas às vezes acabam dificultando ao invés de facilitar a vida do leitor. Então isso é importante dizer também. E uma última preocupação que eu tive na introdução do livro, Eric, foi a de tentar conceituar das pessoas esses 3 nomes, esses 3 monstros que foram ressignificados ao longo do tempo por aqueles que não, muitas vezes, aceitam sem saber do que se tratam, ou às vezes exatamente por saber do que se tratam é que não aceitam. E aí eu me refiro naturalmente às elites, né? As elites econômicas, as elites políticas de direita, as elites religiosas fundamentalistas e conservadoras. Né? Muitas vezes eles sabem sim o que esses conceitos significam, exatamente por isso que não aceitam. Mas a maior parte não sabe, a maior parte você percebe claramente que não tem muita, infelizmente, muita informação a respeito do que esses conceitos podem significar propriamente. Que são socialismo. Primeiro eu defino marxismo, né? Marxismo, socialismo e comunismo, porque são conceitos entrelaçados, naturalmente, mas são conceitos diferentes, né? E que nem sempre eles estão ocupando o mesmo espaço, tá? E a gente vê muitas vezes de uma maneira muito assim, senso comum, embora o senso comum muitas vezes tenha muita contribuição a dar também, na sabedoria popular, mas eu me refiro aqui no sentido pejorativo da expressão, né? Senso comum, as pessoas colocam tudo num só recipiente, como se fosse a mesma coisa e não houvesse diferenças entre marxismo, socialismo e comunismo. Isso sem me referir ainda aqui às pluralidades que há, em particular em socialismo e comunismo. Nós temos socialismos e comunismos, né, ao longo do século XX aí. E já aproveito, inclusive, para dizer o seguinte: eu não faço, lógico, aqui um resgate histórico das revoluções socialistas que aconteceram, mas indico uma leitura logo nessa primeira reflexão, nessa introdução do livro, a obra também do Eric Hobsbawm, Era dos Extremos, o Breve Século XX, onde ele vai falar a respeito da Revolução Russa, da Revolução Cubana, vai falar dos extremismos, vai falar das apropriações indevidas, né, do nome socialismo e assim por diante. O marxismo está associado ao nome de Karl Marx, né, filósofo do século XIX, nasceu em 1818, morreu em 1883, que ganha, inclusive, aí, notoriedade com a publicação de 2 importantes obras: O Capital, em vários volumes, e o Manifesto do Partido Comunista, este escrito com Engels, que também foi um importante intelectual nesse processo de formação do pensamento de Karl Marx. Marx defendia que sempre existiu uma relação de conflito entre as classes sociais. E mais do que isso, pararia de ser desigual quando esse conflito fosse solucionado, quando ele fosse resolvido. E é interessante, algo que eu vou tratar em algum capítulo posterior, mesmo porque eu não vou me preocupar em me antecipar com isso agora, mas em expressões e em conclusões que Marx teria chegado, que algumas se cumpriram, outras se mostraram equivocadas. Tá? Para dizer uma que é pouco compreendida e mal definida muitas vezes pelas pessoas, é o conceito de ópio do povo, associado à religião que é atribuída a ele. Né? A religião é o ópio do povo. O que isso significa? O que Marx quer dizer com isso? Isso eu vou explorar ao longo do texto em algum momento. Por exemplo, pobres e ricos não apenas vivem em esferas diferentes, porque uns têm menos e outros têm mais.
As desigualdades e injustiças sociais incluem diferenças de oportunidades desde o nascimento das pessoas. Ao Estado caberia resolver essa problemática que, ao longo dos séculos, tem feito com que, em termos percentuais, esmagadora maioria da população mundial seja pobre e uma minúscula minoria seja rica graças, em grande medida, à força de trabalho dos mais pobres. Estes, por necessidade de sobrevivência, aceitam trabalhar para os ricos, ainda que por salários incompatíveis ao que fazem diariamente, além de incompatíveis ao lucro de seus empregadores. E aí a gente já começa a entrar naquele famoso conceito, né, de mais-valia, de força de trabalho, a disparidade que há entre as duas coisas. Eu menciono aqui também as evoluções e os movimentos que aconteceram ao longo do século XX, mostrando não só essa pluralidade que há no conceito de socialismo quando ele é posto em prática, mas também aquilo que se apropriou desse conceito, mas claramente não é um movimento de socialismo acontecendo, né? E aí, claro que eu não me preocupo aqui em dar uma resposta, em dizer, isso é socialismo, isso não é. Eu vou jogando e aí o leitor vai, naturalmente, com as referências bibliográficas que eu vou passando, buscar essa resposta por ele mesmo. Etapas. Ela sempre foi socialista, ela foi socialista só no nome a partir de um tempo. A Rússia de Stalin é ainda socialista, é comunista. O que é comunismo? E a Revolução Cubana? Né, da maneira como ela aconteceu e da maneira como ela se encaminhou e se tornou depois. Né? Ela também é socialista. O que é o socialismo lá em Cuba? O que havia e não há mais? Menciono o caso da Coreia do Norte, o caso da China, o caso da Venezuela. Então eu vou apontando esses lampejos aí que se auto-identificam como socialistas e procuro problematizar não só essa pluralidade que há, mas também convidar o leitor a buscar respostas a isso em outras leituras, né, em outras leituras mais aprofundadas. Então, eu deixo bem claro, nós não fazemos, né, uma leitura de todos os acontecimentos do século XX que culminaram nesses regimes. A nossa tarefa, bem menos pretensiosa, consiste apenas em entender, problematizar e redefinir certos conceitos para que saibamos até que ponto eles se aproximam e se distanciam da vida e do pensamento do Jesus de Nazaré apresentado nas páginas do Novo Testamento. Eu cito, por exemplo, o caso de Hitler, né, que teria dado ao seu partido o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, como quem se opusesse às diferenças entre classes e com isso quisesse acabar com a desigualdade. E aí qual seria a ferramenta, né, o instrumento do qual ele se utilizou para promover esse combate à desigualdade e às diferenças que existiam lá? Bastaria eliminar as camadas sociais por ele consideradas inferiores. Então veja, que absurdo, né? E aí você começa a ler a obra Minha Luta do Hitler, você percebe isso nos primeiros capítulos já, que esse era mesmo o delírio dele, né, de acreditar que a desigualdade seria combatida dessa maneira, né, eliminando quem era considerado por ele inferior ou menos humano ou até mesmo não humano. E a gente sabe o resultado disso qual foi. Então o que nós constatamos a partir de uma cuidadosa leitura daquele cenário é que Hitler jamais foi um socialista, tanto que na Segunda Guerra Mundial a gente tem os dois blocos, né? Nós temos a Alemanha, Itália e Japão, a princípio, com o pondo chamado Eixo, e do outro lado os aliados dos Estados Unidos. E qual era o objetivo, tanto de um bloco como do outro? Vencer a guerra para depois derrotar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era o inimigo comum de todos eles. Então basta observar como que foi o conflito depois da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética para a gente perceber o que estava por detrás já lá da Segunda Guerra Mundial. Né? É aí que eu vou indicar a obra do Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, para quem desejar maior aprofundamento. Por fim, na introdução, eu me preocupo em apresentar o conceito de comunismo, e esta talvez seja de todas as que nos interessa a mais difícil de ser compreendida. E aí eu digo que, grosso modo, nós podemos afirmar, apelando para
para formas menos complexas de definição, que o comunismo é uma ideologia política, econômica e social que tem por elementar objetivo a consolidação de uma sociedade sem desigualdades. Agora, se a gente for ler a obra de Marx, e mesmo na proposta lá de luta de classes e tudo aquilo, a gente vai perceber que o comunismo, a partir do pensamento de Marx, está muito longe daquilo que seria implantado pelo Joseph Stalin, por exemplo, que foi o que causou revoltas em pessoas de esquerda no mundo todo quando aconteceu, né? Por exemplo, o próprio Carlos Marighella aqui no Brasil teria ficado revoltado quando soube do que estava acontecendo lá na União Soviética sob Stalin, né? Sob o regime stalinista. Então, assim, são reformulações que vão acontecendo, culto à personalidade, genocídios praticados em nome da bandeira, que vão descaracterizando tudo aquilo que, a princípio, podia ter até um objetivo válido, relevante e necessário. Se nós pensarmos em termos de origem, né? Se você me permite também, assim, só para dar uma expandida nisso, além mesmo de Stalin, se você pegar mesmo em Lenin, a Rosa de Luxemburgo, que durante muito tempo até trabalhou, concordava com Lenin, teve um momento que ela se distancia dele por discordar da forma como ele estava também implementando o comunismo na Rússia, né? Na época atual União Soviética. Então, porque isso vai acontecendo. Se você pega desde o início, quando Marx estava lá na Internacional, a briga dele com os anarquistas, né, o distanciamento dos anarquistas e criando dois blocos, né, anarquistas e comunistas, a expulsão dos anarquistas da Primeira Internacional. Exato. Então vão tendo vários, e os socialismos vão se expandindo a cada um ao seu modo. E uma coisa, também duas coisas que é importante, existe a obra marxiana e a obra marxista, né? Exato. Que a marxiana são os escritos de Marx. Você ir direto lá nos escritos de Marx, entender o que era o pensamento dele, e as obras de marxistas, que aí as principais vêm Lenin, o Mao, né? E vários e tantos outros que vieram, Lukács e milhares aí de marxistas. Quando eu associo o nome marxista ao Karl Marx, é exatamente isso que você está falando. São as leituras feitas da obra de Marx. Exato. Né? Outra coisa é a leitura outra coisa é a própria obra de Marx, né? Como você bem disse, que é a obra marxiana, né? Para diferenciar aí uma coisa da outra. Mas, claro, sempre muito importante a gente salientar o seguinte, né? Que quando a partir do momento que você faz uma leitura e uma interpretação da obra marxiana, você já está fazendo uma interpretação marxista, né? Porque já não é necessariamente... Marxiano é só o que Marx fez, né? Exatamente, o que ele fez. E aí a compreensão do que Marx fez, aí que você tem as disparidades aí dentro dos próprios autodenominados socialistas, esquerdistas e comunistas e assim por diante, né? Cada qual em seu cenário, em seu contexto. E assim, o grande problema muitas vezes que é o seguinte, né, que é essa tentativa de canonização dessas figuras, né? Assim como você tem aqueles que querem demonizar essas figuras. Por exemplo, eu vou fazer uma citação aqui bem esdrúxula, mas que eu acho que faz mau sentido, porque mostra a ignorância do sujeito. O filho do Bolsonaro, eu acho que aquele Eduardo Bolsonaro, em algum momento na Câmara Federal, ele como deputado na gestão anterior, teria feito em algum dia lá uma audiência pública, tomado lá a tribuna e falando que repudiava a obra de Karl Marx, né? Aí você percebe o tamanho da ignorância, porque ele não deve ter lido nenhuma página de Marx na vida e está repudiando aquilo que ele desconhece, né? Agora, assim como tem esses que demonizam o que não entendem, o que não conhecem, tem aqueles que querem canonizar também, né, essas figuras, né, e desconsiderar os seus feitos equivocados, né, os seus equívocos. Eles cometeram muitos equívocos também. Então a gente precisa sempre olhar com muita crítica, muito critério,
para essas figuras e também entender os contextos em que elas estavam inseridas, do porquê lutaram, porquê pegaram em armas muitas vezes, e até que ponto você está falando, por exemplo, de uma luta, de uma guerrilha, de uma situação de resistência, e até que ponto você está falando de genocídio, né, de massacre, em nome de um ideal bom, de um bom ideal, mas contra esse ideal, se você for pensar em termos de essência, né? Tá? Bom, aí eu me preocupo em fazer essas definições, né, por vezes até superficiais, né, já que trata-se de uma literatura mais popularizada, mais simples, uma linguagem mais simples, um apelo mais popular. E aí eu destacaria aqui 2 ou 3 trechos, se me permite, Eric. Por exemplo, dentro disso que nós estamos pensando agora. Infelizmente, mesmo naqueles países que se identificaram como comunistas, o sentido de grandeza e de dominação de alguns acabou se sobrepondo sobre outros, levando o comunismo ao fracasso. Com isso, ao invés de regimes comunistas, tornaram-se verdadeiros regimes totalitários, ditatoriais, tão opressores quanto aqueles regimes nos quais prevalecia o materialismo, a mentalidade capitalista e a desigualdade entre as pessoas. Depois, mais à frente um pouco, eu falo, né, que o comunismo tem como maiores adversários, porque é o seguinte, né, muitas vezes as pessoas questionam e já começam a pensar nas provocações para o nosso tempo, né, como se o pensamento de esquerda fosse de alguma forma contrário ao desenvolvimento tecnológico, científico, e aí por consequência uma pessoa que é de esquerda não poderia desfrutar dos resultados desses avanços, né? É interessante, né, essa percepção bastante superficial das pessoas, Eric, em relação a isso, porque o sujeito ele pode trabalhar na fábrica fabricando, né, produzindo aquele instrumento, mas ele não pode desfrutar daquele avanço, né? É interessante isso. Agora sim, o comunismo, ao contrário do que muito se propaga, ele não se opõe a esse avanço tecnológico, da ciência, da medicina, das telecomunicações. Muito menos ele é contra o uso e o consumo de bens resultantes desse desenvolvimento intelectual. Antes, o comunismo ele tem como maiores adversários a pobreza e a desigualdade, e não a riqueza e o desenvolvimento. Se os comunistas fizessem apologia à pobreza, não lutariam tanto ao longo da história por direitos que lhes garantem possibilidades que antes eram privilégios apenas de alguns. E a gente sabe que as conquistas que nós tivemos na sociedade, pensando em primeiro lugar aqui em termos de conquistas trabalhistas e depois conquistas sociais de várias naturezas, né? Amanhã, por exemplo, você tem aí a comemoração do Dia Internacional da Mulher e infelizmente a maioria das pessoas não sabe a que contexto histórico isso está associado. E isso se transformou num dia de consumismo, como quase todos os outros, né, Eric? De consumismo, de compras e coisas que pouco, infelizmente, tem a ver com a origem, né, histórica deste evento, né, dessa comemoração, desta celebração. Mas a gente sabe que todas essas conquistas de direitos, de espaços, de voz, se deram por pessoas que protagonizaram, lutaram algumas voz, se deram por pessoas que protagonizaram, lutaram, algumas até morreram, que eram de alguma maneira identificadas com perspectivas de esquerda, com perspectivas comunistas ou socialistas, cada qual em seu cenário, em seu ambiente de luta, né? E aí depois que os direitos estão conquistados, aí tudo bem, aí todo mundo quer. Mas na hora de ir para a linha de frente, quem normalmente vai são essas pessoas associadas às mentalidades de esquerda, às convicções de esquerda, né? E até mesmo é uma ignorância, ou até mesmo um descaso, ou uma falta de percepção, ou de busca de entendimento, você negar o socialismo mesmo nas entranhas do capitalismo, porque todas as conquistas de bem-estar social vieram pelas mãos de socialistas que lutaram por esses direitos, sejam eles via sindicatos, sejam eles via revoltas particulares, assim, de grupos
determinados, né? Vieram disso. No mundo capitalista todo, em todo o mundo ocidental, essas conquistas vieram através das mãos de socialistas, sejam eles comunistas, anarquistas ou qualquer outra ideologia, seja ela qual for, vieram da esquerda. Então, assim, não adianta negar, por mais que você tenha uma mentalidade, pode negar que mesmo nos maiores centros ocidentais, os países ditos de primeiro mundo, o que há de benefício neles veio através desse estado de bem-estar social, que nada mais é do que algum tipo de socialismo incluído dentro de um capitalismo. E assim, quando você vê alguém que pertence de fato, né, tem muita gente que pensa que pertence, mas quando você vê alguém que pertence de fato à elite econômica, social, até mesmo política, né, mas principalmente as elites econômica e social do país, né, vamos pensar em termos de Brasil, defendendo esses interesses e criticando os sindicatos, essas lutas, etc., movimentos sociais, você até entende, né? O cara está ali dentro daquele seu, para usar uma expressão bem direta, mau caratismo, né, que lhe é peculiar, de alguém que não quer ver todo mundo sendo beneficiado, mas ele quer continuar com seus privilégios. O difícil é quando a gente vê alguém que está na condição de trabalhador, né, de excluído, de explorado, marginalizado por vezes, ou pela cor da pele, ou pela orientação e opção e condição da sua sexualidade, por questão de gênero, enfim, defendendo esses interesses que são, na verdade, contra a sua condição. Quando eu vejo, por exemplo, um operário, um empregado, seja lá o que for, de qual área, de qual categoria for, um empregado criticando a importância do sindicato, por mais que o sindicato possa ter problemas, e isso tem que ser apontado também. Sim, tudo claro. tem que ser visto de forma crítica, problematizante, Eric. Não existe nenhum movimento ou nenhuma instituição que não deva ser questionada. Mas não a sua existência, a sua relevância, e sim as suas ações. Agora, o sujeito questiona até a existência que um sindicato tem. Só que quando ele toma uma rasteira na empresa, onde que ele vai correr para poder pedir nada? É no sindicato, entendeu? Então, assim, é de uma demagogia, de uma hipocrisia e, ao mesmo tempo, de uma ignorância tão grande que a gente não entende. A verdade é que muitos ricos, agora pensando na elite, né, propriamente, a elite de pequenos burgueses, ou tem aqueles que não são nem pequenos burgueses, eles têm mentalidade de pequeno burguês, né? Se sentem no Bolsonaro. Ou em outros mesmo, né? Em outros, né? Aqui em São Paulo, no João Dória, em outros tempos no Alckmin e assim por diante, né? Se sentem incomodados, invadidos e até roubados ao verem os pobres tendo acesso àquilo que antes apenas a elite consumia. Então esse é o problema, né? E aí eles falam, você é esquerda caviar, você não pode consumir isso daí. Se você é de esquerda, você está se utilizando daquilo que o capitalismo produziu. Então, assim, é de uma ignorância tamanha, né? Por quê? Porque, na verdade, se utiliza desse argumento porque o que eles realmente não querem é ver aqueles que não pertencem à sua classe tendo acesso àquilo que só eles tiveram por muito tempo. Por outro lado, embora entenda que todo ser humano deva ter direito aos resultados do avanço científico, o verdadeiro comunista ele não se rende à prática do consumo exagerado. E a gente entra num ponto que eu vou tocar com mais cuidado à frente, porque aí entra o papel de relacionar esses princípios do socialismo com os princípios de vida e de ensinamento de Jesus de Nazaré. Consumir é necessário, faz parte da existência humana nesse contexto em que nós vivemos. Seria loucura, delírio achar que nós não devemos consumir o mínimo necessário. A questão é, o que eu consumo? Em que medida eu vou consumir? E vou comprar? E vou adquirir? E assim por diante. Esse apego materialista e consumista que é gerado pelo chamado mercado,
de todos os setores, fazendo a pessoa acreditar que sem aquilo ela não vai ser feliz, sem ter aquilo ela vai ser uma pessoa incompleta. É uma certa dependência psicológica, uma falsa necessidade de se acumular bens para se sobrepor a outra pessoa, né? Então, assim, sobre essas coisas que a gente vai explorar no livro, né? Então, assim, foi nesses pontos que eu toquei, Eric, na introdução, né? O verdadeiro comunismo defende, em sua essência, que as distâncias entre as pessoas sejam diminuídas. Então é absurda aquela ideia de que o comunismo defende que todo mundo tem que ganhar a mesma coisa. Isso não existe. Isso não é verdade, ainda mais no mundo de hoje. A luta comunista anseia muito mais por justiça na distribuição de renda, que todos tenham as mesmas oportunidades e que as distâncias sejam diminuídas. Mas o grande problema está exatamente aí. A elite não quer que as distâncias sejam diminuídas porque ela não quer perder os seus privilégios e a dimensão do seu lucro. Isso para ela é inadmissível. Então que se tire de quem tem menos. Se tire de quem tem menos. O comunismo não é a concretização de um paraíso, como muita gente acha que o comunismo defende. Se há dificuldade, significa que, assim como em uma sociedade capitalista, qualquer pessoa sempre estará sujeita a enfrentar problemas financeiros. Então não existe essa ilusão de que o comunismo entende que vai resolver o problema da humanidade. Isso não existe, isso daí é absurdo. Aliás, eu penso muitas vezes que em alguns contextos, Eric, para não ganhar dimensões que fogem da sua originalidade enquanto princípio, é muito importante que a mentalidade comunista ou então a mentalidade socialista ela seja muito mais voz de resistência do que propriamente de poder, de exercício do poder, para que não acabe se tornando aquilo que contraria os seus próprios ideais, entendeu? E aí nesse ponto eu indico o livro do Frei Beto, A Mosca Azul, Reflexão sobre o Poder, que eu acabei de ler, e que ele publicou em 2006, onde ele fala exatamente de alguns erros nos quais que eu acabei de ler e que ele publicou em 2006, onde ele fala exatamente de alguns erros nos quais o Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil acabou entrando logo no primeiro mandato do Lula, sendo picado, né, pela mosca azul, né, ou seja, por essa condição de exercer o poder, quando na verdade eles deveriam saber, tendo em vista os ideais originais socialistas do Partido dos Trabalhadores, é que eles estavam ali porque a população os colocou ali e para servir a população, e não para exercer o poder. Então é nesse ponto que ele coloca sua crítica ao PT, apesar de não deixar de reconhecer os méritos dos quais inclusive ele participou, né, como agente do governo na implantação do programa do Fome Zero na época. Mas é um livro excelente que vale a pena ser lido, porque é um livro crítico à esquerda, sobretudo à esquerda brasileira, mas de algum que se identifica ainda assim como de esquerda. Ou seja, mesmo tendo participado e tendo ciência desses erros que aconteceram, isso não significa que ele tenha que abrir mão da sua identidade, e sim repensar os equívocos que foram praticados quando se ocupou o chamado poder, né? Então é isso, o comunismo não é a concretização do paraíso, né? Há dificuldades em todos os cenários. O que vai mudar, então, diante de uma situação de escassez? A capacidade de não ter uma mentalidade egoísta, de não ser escravo das próprias posses, ter como virtudes principais o desapego, a responsabilidade para consigo e para com o outro, principalmente, a solidariedade, a simplicidade, como características de uma sociedade essencialmente igualitária. E aí entra o da leitura que eu faço, uma sociedade identificada com aquilo de mais importante que foi o ensinamento de Jesus de Nazaré, sem entrar aqui no mérito de dizer que ele foi ou não divino, a encarnação ou não de Deus na Terra. Não, eu estou falando dos ensinos humanos dele, daquela pessoa que viveu e experimentou situações em que demonstrou isso, essa solidariedade, esse partilhar, né? Essa igualdade, essa luta por justiça, essa capacidade de denunciar a corrupção, o mal, a falta de respeito,
a hipocrisia, a religiosidade moralista e assim por diante. Então é por aí que a gente vai passear no livro. Eu acho que para uma primeira conversa, eu acho que está legal. Talvez a gente poderia ouvir a sua reação agora, né, Eric? E depois, ao invés da gente entrar em algum capítulo propriamente, deixar isso para uma próxima conversa, né, da nossa série, mas eu posso de repente já adiantar pelo menos os pontos principais de cada capítulo, o título e o que cada um vai abordar. Mas eu gostaria de te ouvir também, Eric, ouvir sua reação a isso. Legal. Que a gente falou. Não, eu também creio, cara, que é a principal mensagem, talvez, que a gente vai trazer com tudo isso, é mais essa questão de conseguir ser crítico diante do panorama atual, ser crítico diante de, independente da posição ideológica que qualquer pessoa assuma, porque ninguém está à margem da ideologia. Todo mundo tem alguma ideologia, mas o mais importante é que essa ideologia venha a partir de uma reflexão crítica sobre as suas decisões, né? Então, você fala, desculpa te cortar, eu não posso perder o gancho. Quando o sujeito lá que se acredita presidente da República diz que agora nós vamos ter um país sem viés ideológico. Sabe? Isso é a coisa mais ridícula que existe, né? Será que não seria mais fácil ele dizer, às vezes ele não sabe mesmo, sei lá, cara, que é uma outra ideologia, uma outra perspectiva. Sim, nós não aceitamos a ideologia de esquerda, nós temos uma... não. Ele consegue tratar de forma pejorativa até o conceito ideologia. Quando ele diz isso, não é? Realmente não tem nenhuma noção das palavras que está dizendo, né? Ele aprendeu a sobreviver de redes sociais, né? Onde qualquer coisa que você apareça xingando, falando alto, esbravejando, né? Possa se surtir como uma onda que vai arrastando, né? Multidões de pessoas que também não fizeram a reflexão e estão nessa mesma maré, né? Por isso que é tão importante, cara. A gente está vendo hoje aí nosso atual presidente, por mais que eu também não votei nele, não votaria de forma alguma, porque minhas ideias não tem como bater com as ideias dele. Mas assim, tentar alertar o pessoal mesmo, e até mesmo ele, né? Quem sabe não acorda para pensar diferente, assim, porque, pelo amor de Deus, né? Não tem condições da gente acreditar que as coisas são resolvidas de maneira tão simplória. Não tem como entender que as coisas são tão simplistas quanto ele tem desenhado e quando tem feito e como tem feito desenhar, né? Porque realmente é muito atrativo. Vamos acabar com esse viés ideológico que tudo vai se resolver. Cara, você está nomeando um inimigo que não existe para poder acabar com o quê? Na verdade, é muito mais fácil você criar um inimigo imaginário do que atacar os verdadeiros problemas, né? Você atacar a educação, você atacar realmente a pobreza, você atacar a fome, você atacar a falta de emprego. Então é muito mais fácil você criar um inimigo imaginário. Então eu imagino que talvez, apesar dele não ter tanta noção do que ele está fazendo, mas eu acredito que quem está controlando as cordas por detrás do boneco, o ventríloco, ele sabe muito bem quais as ações que ele quer que o boneco tome, né? Então, isso que é o pior. Mas assim, né, cara? Independente disso, eu acredito que a reflexão sobre essa parte, sobre a questão do socialismo enquanto ideia,
mesmo da questão política, quanto uma ideologia, ou seja você de direita ou de esquerda, o mais importante é a gente tentar manter a mente crítica diante de tudo. Eu não acredito que se rendendo a nenhum dos dois lados a gente vai conseguir alcançar uma mentalidade de progressista. Quando eu digo progressista, eu não estou dizendo no sentido ideológico, mas eu estou dizendo no sentido de que a gente alcance progresso enquanto gente. Isso. Então eu acho que, cara, é fundamental. E a gente conseguir também olhar e de quebra você também... eu acho muito legal o que você conseguiu com o livro, Jefferson, apesar como você mesmo falou, do título ter tido bastante crítica sobre você, tudo, mas eu acredito que a essência dele, eu que li o livro há um tempo atrás e pude me alegrar bastante em cada capítulo, que é uma leitura bem leve, é uma leitura quase que devocional, assim, dá para você ler um capítulo por dia e meditar naquele capítulo e refletir e fazer uma crítica em cima disso tudo, de tudo que está aí. O mais legal é que você consegue levantar essa crítica política, essa crítica também da pessoa de Jesus, né, olhando ele não enquanto divino, não que não exista um respeito pelas pessoas que creem em Jesus enquanto divino, pelas que creem em Jesus enquanto um ser iluminado, mas principalmente olhando o lado humano de Jesus e a forma como ele olhou para as questões sociais mesmo, para a forma como ele foi socialista não enquanto movimento político do século XVIII, XIX, mas mesmo porque não existia, né? Exatamente. Ele está lá no primeiro século da nossa era, Mas porque no sentido mais etimológico da palavra, de alguém que socializa a alegria, que socializa o amor, que tem empatia pelo outro, mas nesse sentido que essa realmente é a essência de qualquer movimento que se diz socialista, né? A essência de você poder realmente olhar a dor do outro e falar, não, eu não vou ser indiferente em relação a isso. Eu vou também eu vou comprar isso, porque enquanto houver uma pessoa que está passando fome, como é que eu vou conseguir me sentar na mesa e comer aquele meu prato gigante e tomar minha Coca-Cola e feliz da vida, enquanto eu sei que tem gente morrendo de fome, não é no meu próprio país. Então eu acho que nesse sentido que eu não acredito que não exista nenhuma pessoa, seja ela de qual ideologia que for, a não ser que ela já realmente tenha sido consumida pelo egoísmo de alguma forma, que consiga concordar com isso, né? E se mesmo a maioria dos conservadores se dizem cristãos, talvez olhar para Jesus de uma forma mais real diante da imagem que ele foi enquanto humano, né? Você me fez lembrar de uma coisa. No começo, Eric, da vida, né, desse livro aqui, né, 2 anos atrás, nos primeiros meses, eu tentei até estabelecer algumas parcerias com algumas instituições que desenvolvem trabalhos com pessoas em situação de rua ou em situação de conflito com a lei, enfim, instituições de várias naturezas de assistência humana. E é curioso, porque as que me atenderam de maneira muito educada, cortês, mas agradeceram e não quiseram
nenhum tipo de parceria. Qual era a minha proposta? De que uma porcentagem do livro, da venda do livro, fosse revertida a essas instituições, entendeu? Aliás, uma boa porcentagem. Mas o repúdio, simplesmente a bandeira e a nomenclatura, a identificação do livro, né? Jesus como um socialista, essa foice e o martelo na capa, já causou de imediato uma total negação. Ou seja, né? E a gente vivia exatamente o momento em que esse discurso anti-socialismo, anti-esquerda, estava em ebulição, né? Porque a gente estava vivendo ali um ano que antecedeu ao ano eleitoral, né? Mas que já tinha acabado de promover o impeachment da presidente ou presidenta Dilma Rousseff. Então veja, é curioso como é a força do discurso na sociedade, né? Como ele consegue ganhar vida, né? Por mais absurdo que ele possa ser, ao ponto de uma proposta de parceria como essa ser recusada, entendeu? Às vezes eram instituições até que poderiam de alguma maneira aceitar esse tipo de parceria, mas não sei se por medo de perder outras doações, sabe, de pessoas que têm um certo poder aquisitivo, que já são doadoras há anos, e aí de repente perder aí a ajuda dessas pessoas por ter associado a instituição ao livro. Enfim, eu sei que houve muita negação exatamente por conta disso, entendeu? Talvez nem tanto pelo conteúdo do livro, porque algumas pessoas até chegaram a ler o livro antes de me receber, gostaram, mas pelo simples fato do livro ter esta capa, enfim, eu sei que houve muita negação exatamente por conta disso, entendeu? Talvez nem tanto pelo conteúdo do livro, porque algumas pessoas até chegaram a ler o livro antes de me receber, gostaram, mas pelo simples fato do livro ter esta capa, esta identificação, este título, recusaram. É interessante isso. Eric? Oi. Opa! Tava no mudo aqui, cara. Esqueci de desmutar. Mas é uma pena, né, cara? Porque uma possibilidade tão grande de fazer uma reflexão sobre um assunto tão pertinente, principalmente para quem já defende uma causa como essa, né? Exato, pois é. E assim, independente da forma, a gente pode... Eu estaria aberto para... Mesmo se a pessoa tivesse assim, Jesus, o maior libertário que já existiu, o maior conservador que já existiu. Cara, pra mim é esquisito, mas mesmo porque ele veio e quebrou um monte de regras exatamente. Tem uma coisa que ele não foi conservador. Mas assim, talvez a pessoa olhou de algum ângulo e a gente não tenha visto e poder refletir sobre isso. No primeiro momento você olha e você fala, não, eu naturalmente não leria isso, mas eu vou fazer um esforço. Eu acho que vale muito a pena. E é importante assumir essa posição de quebrar esses paradigmas, até mesmo para você, mesmo que você não tá lendo, porque você chegue no fim da leitura, você não encontrou nenhuma ressonância em você com aquele texto, mas ainda assim você abriu uma porta para compreender aqueles que veem dessa forma, né? Então eu acho que você nunca sai perdendo, né? Eu acho que nunca a gente sai perdendo. Isso é fundamental, isso é muito importante. Ler só quem já defende o discurso que você conhece e gosta, só para sentir um certo prazer e talvez ir aumentando um pouco seu repertório, é muito fácil e cômodo. Mas é preciso ler também a sua crítica. Ou até mesmo repense aquilo que você tanto defende, né? Isso é importante. Vamos partir para os finalmente aqui, Érico? Vamos lá, cara. Vamos para as então, eu acho que seria legal.
Eu acho que eu poderia mencionar aqui os capítulos para o pessoal já ter uma ideia do que a gente vai conversar nas próximas vezes, né? Creio que não vai ser um podcast para cada capítulo, mesmo porque tem capítulos que são bem pequenos, né? Mas são 12 capítulos, tá? O livro tem 12 capítulos, que tratam, como eu já disse, de episódios, de narrativas do Novo Testamento a respeito de Jesus de Nazaré, que tratam, como eu já disse, de episódios, de narrativas do Novo Testamento a respeito de Jesus de Nazaré, e vou pensando o nosso tempo a partir dessas narrativas e desses pensamentos passados nessas narrativas, dessas ideias, e por vezes de forma metafórica, por vezes de forma bem direta, literal, depende muito do contexto. O primeiro capítulo é um sem-teto perseguido desde o nascimento, então é o capítulo que eu dedico à infância de Jesus de Nazaré, tratando de 2 pontos em particular ali a respeito da sua infância, tá? Aquele momento de nascimento, sendo refugiado com a família, indo para o Egito e tal, e também da experiência dele lá ensinando no templo, conversando no templo com os sábios quando ele ainda era uma criança, né? E a reação dos seus pais. No segundo capítulo eu falo a respeito de João Batista, primo de Jesus de Nazaré. Aí é bem para provocar mesmo, né? O título do capítulo, o primo comunista. Por quê? Porque eu vejo em João Batista algumas representações, alguns gestos, algumas falas que naturalmente hoje em dia seriam acusadas dessa maneira, né? Pensando no termo comunista no seu sentido mais pejorativo possível. No terceiro capítulo, a rejeição ao poder e à fama, onde eu trato de alguns episódios da vida de Jesus em que ele se mostra totalmente contrário a essas categorias, né? De exercício do poder e da fama perante as pessoas, as multidões. Por exemplo, desde aquela narrativa bastante curiosa e, na minha opinião, bem mítica da tentação de Jesus, né? Entre outras. No quarto capítulo, desafiando um rico a doar tudo aos sem méritos. E aqui eu entro no ponto lá do jovem rico que foi convidado a doar tudo que tinha para os pobres, e que hoje são aqueles chamados de pessoas que, hoje em dia, né, seriam aquelas pessoas que não tiveram mérito para ter algo melhor. Né? É o tal do conceito da meritocracia. Né? Meritocracia num cenário social em que a desigualdade já está presente quando o sujeito nasce, né? Como que você vai falar de meritocracia num cenário social dessa forma, né? Depois, o quinto capítulo é sentando-se à mesa com escarnecedores, né? Onde eu aponto Jesus como aquele que é o maior transgressor do Salmo 1, né? Porque lá no Salmo 1 fala que você não deve se assentar com os escarnecedores, com os zombadores, com os pecadores, e Jesus o que mais fez foi isso, né? Não, mas só quem faz isso é o Jesus comunista aqui, né? O socialista. Vamos tentar entender isso, porque o Jesus dos evangélicos, pelo jeito, não faz isso, né? Não, de jeito nenhum. Como foi o sexto? Como foi a multiplicação de pães e peixes? Eu tento repensar essa narrativa a partir dos evangelhos, em particular do quarto evangelho, né, ou o evangelho de João. O sétimo capítulo, não se deve matar um criminoso, e aí eu penso também nesta insistente retórica absurda da direita, de que bandido bom é bandido morto, né? Desconsiderando todo o arcabouço filosófico, sociológico, psicológico, antropológico que há por detrás destas questões, né? A gente tenta explorar isso a partir da narrativa a respeito de Jesus de Nazaré, né? O oitavo capítulo, estive preso e não me visitastes, é meio que uma continuação do sétimo capítulo, tá, Eric? O nono, sobre a mania de grandeza de alguns, tem um link aqui um pouco com o capítulo 3, né, a rejeição ao poder e à fama, mas há abordagens distintas porque são passagens diferentes. O 10º capítulo, a ceia é para todos e não apenas para os ricos, e aí eu vou partir do texto tanto da ceia mesmo, propriamente, lá de Jesus com os discípulos, como
explicação que Paulo dá a respeito da ceia em uma das cartas direcionadas aos Coríntios, à igreja de Corinto. O 11º capítulo do livro é Torturado e Morto em Nome dos Bons Costumes. Então aqui é uma tentativa de compreensão a respeito da paixão, né? Da paixão de Cristo, da paixão de Jesus, né? Do seu processo de condenação, tortura e crucificação. E o 12º capítulo e último do livro é o comunismo dos seus primeiros seguidores. E aí eu tento entender, junto com o leitor, a narrativa do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Então é por aí que a gente vai conduzir a nossa subversão literária. Show. Mais uma santa heresia, né? Santa heresia, exatamente. Legal, Jeff. Então, cara, eu acho que é isso. E você tem mais alguma indicação para dar pro pessoal? Cara, eu indico mesmo aqueles que eu já falei durante a nossa conversa, reforço aqui, a gente pode depois incluir lá. Os dois livros do Eric Hobsbawm, Como Mudar o Mundo e A Era dos Extremos, e A Mosca Azul do Frei Beto. Ao longo da série aí, dos capítulos, a gente vai indicando mais coisas. Não, legal. Eu queria só deixar a indicação aqui de 2 livrinhos. Como você sabe que meu viés é mais anarquista, eu não esconderei, mas tem aqui o livrinho do Elisée Reclus. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas é um autor anarquista do início do século XX, e ele tem um livrinho chamado Anarquia pela Educação, tradução de Plínio Augusto Coelho, editora Edra. Muito bom. Ele tem várias introduções sobre o socialismo dentro do viés anarquista, e dá uma boa introdução sobre o socialismo ali ainda no seu nascimento enquanto movimento. E também indico uma série que vocês podem encontrar no YouTube, que é História do Anarquismo, Seus Deuses, Sem Deuses, Sem Mestres. Aí tem, acho que, se eu não me engano, são 4 episódios, onde ele vai narrando a história do anarquismo ao longo de cada período ali. Mas é muito bom. Show. Você indicando fazendo essa indicação me faz lembrar também do filme recente, a ação dele com Engels naqueles primeiros passos, naqueles primeiros anos sim. de caminhada, né? Muito bom. Assisti. Filme, muito bom. Bacana também. Legal. Beleza. Então depois essas indicações vão estar lá na descrição do podcast. E é isso aí, né, Jeff? O próximo a gente certamente trata aí dos primeiros 2 capítulos, e tomara que o pessoal esteja gostando aí dessa pegada nova aí nesse livro, tá bom? Com certeza, cara. E quem quiser o livro, mesmo? Né? Quem quiser o livro, eu ainda tenho alguns poucos exemplares. Poucos mesmo, eu não sei exatamente quantos, senão eu falaria aqui, mas eu acho que eu tenho coisa assim de 7 ou 8 exemplares. Não devo mais fazer uma edição nova, uma reimpressão pela editora Terceira Via, né? É provável que a gente vá fazer uma nova edição ampliada, talvez aí para até o final do ano, tá? Legal. E talvez vamos ver aí uma outra editora, vamos ver o que a gente vai conversar, porque eu não tenho mais exemplares além destes, e infelizmente a proposta de uma nova edição do livro talvez não interesse a editora. Mas assim, havendo alguma mudança em relação a isso, eu também faço. Mas o fato é que eu tenho poucos exemplares. Quem quiser pode entrar em contato conosco. Quem quiser comprar contigo, fala contigo como, Jeff? Então, eu acho que os 2 caminhos mais fáceis são o Facebook, né, no meu perfil, que está aberto ali para enviar uma mensagem, inbox ali e fazer o pedido, e por e-mail, caféacadêmico